Muito bom dia, agronegócio. Hoje é terça-feira, dia 18 de março de 2025, são 8 horas e 2 minutos pelo horário oficial de Brasília. Sejam bem-vindos à nossa abertura de mercado. Acontece aqui pelo noticiasagricolas.com.br, também pelo nosso canal no YouTube. Começa agora a programação da TV Notícias Agrícolas, o dia todo de informações, de boas notícias, de notícias importantes para que você tome sempre decisões cada vez melhores. Bom, na edição desta terça-feira nós vamos detalhar ali as últimas notícias vindas da questão da guerra comercial. Há de fato muita preocupação em torno desse assunto, uma vez que nós temos ali uma série ainda de incertezas, nós temos uma série de assuntos que vão se construindo, mas sem uma conclusão. Então a gente vai falar sobre isso. A gente vai falar da possibilidade de Donald Trump ir, ou melhor, de Xi Jinping ir fazer uma visita a Donald Trump, talvez buscando um diálogo, é isso que já também nós vamos entender. Vamos falar sobre aquela condição dos frigoríficos americanos com licenças ou não para exportar para a China. Houve uma renovação parcial e nós vamos falar sobre isso. Vamos falar também sobre o mercado de petróleo, que hoje está subindo mais de 1%, vai inclusive estimulando algumas das suas commodities ali, onde ele tem um alcance mais forte. E vamos falar também sobre os preços da soja, que continuam caminhando lateralmente na Bolsa de Chicago. Hoje, bem cedinho, o mercado estava completamente sem direção. Algumas cotações que subiam, outras que caíam, outras sem variação. A gente vai trazer tudo isso para você aqui no Bom Dia Agronegócio, onde você sabe antes e primeiro as informações que direcionam o seu dia e os seus negócios. Bom, vamos então começando as nossas informações com a nossa rodada de preços. Nós vamos às bolsas internacionais que já estão operando, já estão em funcionamento. Nós temos para a soja nesse momento na Bolsa de Chicago uma pequena alta de 0,1% no contrato maio, são 10 dólares e 16 centavos por bushel agora. No milho, 4 dólares e 56, 0,7% de queda. No trigo, 5 dólares e 69, 0,3% de alta. Ainda na Bolsa de Chicago, os derivados de soja também nós vamos checar. Nós vamos olhar para farelo, vamos olhar para óleo. Nesse momento, ambos também trabalham com leve oscilação. Então, leve baixa para o farelo, leve alta para o óleo. No óleo, 0,6% de ganho, 42 centos mais 34 por libra-peso. Quando olhamos para o farelo, a queda agora é de 0,5% para 302 dólares e 90 centos por tonelada curta. Nós vamos ainda à Bolsa de Nova York, onde o café realiza lucros, ontem subiu forte, hoje tem uma queda de 0,4%, vai a 3 dólares e 81 mais 95 por libra-peso. O açúcar estável agora, 19 centos mais 97 por libra. No algodão nós temos uma queda de 0,2%, 66 centos mais 83 por libra-peso. Petróleo hoje subindo, como eu já havia adiantado, mais de 1% de ganho. No WTI, 1,3% de alta para pouco mais de 66 dólares o barril, 68 dólares e 22 centavos, melhor dizendo. No Brent, 71 dólares e 92, com alta de 1,2%. Gás natural, 0,9% de queda e as metálicas sobem. Quem lidera essa alta é a prata, 1,1% de ganho. Nós vamos ainda na sequência com o dólar subindo 0,9% nesta manhã de terça-feira. O cobre, 0,04% de alta, estável, mas do lado positivo da tabela. Lembrando que o ouro na última semana atingiu a sua maior cotação da história. Lembrando também que o ouro é uma espécie de porto seguro ali dos investidores. Entre as commodities, naturalmente, tem os seus fundamentos, mas ele é um reflexo muito claro e evidente de para onde vão ali os investidores quando eles estão meio sem opções e querem buscar um pouco mais de segurança, vão para o ouro, vão para o dólar. E o ouro, então, na última semana, maior cotação da história. Vamos concluindo a nossa rodada de preços com os mercados asiáticos, um levantamento da Agrinvest Commodities. Na bolsa de Dalian, nós tivemos queda para o farelo de soja, leve alta para o óleo e queda para milho. Os futuros do suíno fecharam em campo positivo, segundo esse levantamento de Eduardo Vanin, analista de mercado da Agrinvest Commodities. 8 horas e 6 minutos pelo horário de Brasília, hora de checarmos as nossas notícias da manhã.
Bom, e na nossa primeira manchete desta terça-feira, nós olhamos então para essa condição da guerra comercial. Isso porque o Global Times, um jornal chinês de bastante renome e que traz ali sinais importantes do que por ali está acontecendo, falou que os Estados Unidos deverão ser atingidos por outras altas tarifas de outros países por conta dessa investida, né, de Donald Trump nesse tarifaço, nesses seus primeiros pouco mais de 50 dias de governo. Segundo as informações da agência de notícias Reuters, as tarifas dos Estados Unidos causarão danos significativos à economia norte-americana, enquanto outros países reagem com altas tarifas sobre produtos americanos, alertou a mídia estatal chinesa, deixando a porta aberta para mais medidas de Pequim à medida em que outra onda de impostos se aproxima. Apenas 2 meses após retornar à Casa Branca, o presidente Donald Trump desencadeou conflitos comerciais com China, Canadá, México e também a União Europeia, lembrando que o Brasil já está na mira também de Donald Trump. Ele está ameaçando tarifas recíprocas sobre todos os países que taxam as importações americanas, com essas taxas potencialmente entrando em vigor em 2 de abril. A China respondeu rapidamente com contramedidas em fevereiro e março, quando 2 rodadas de tarifas de Trump entraram em vigor. E é amplamente esperado que Pequim reaja rapidamente às tarifas de abril, caso elas se concretizem. Em resposta às tarifas dos Estados Unidos, seus parceiros comerciais não ficarão de braços cruzados, escreveu o tabloide nacionalista chinês Global Times em um editorial nessa terça-feira. Retaliar com altas tarifas sobre as exportações dos Estados Unidos pode se tornar uma opção para muitos países. Pequim impôs taxas retaliatórias sobre as exportações agrícolas e de alimentos dos Estados Unidos, impôs restrições à exportação e ao investimento de 25 empresas americanas, suspendeu licenças de importação de soja de 13 empresas americanas e interrompeu importações de toras de madeira dos Estados Unidos. A China também lançou investigações sobre alguns pontos de fibra ótica dos Estados Unidos, para ajudar as empresas estrangeiras sediadas na China a resistir a estes choques externos. Seu Ministério do Comércio tomará uma série de medidas para ajudá-las a expandir as vendas no país, de acordo com uma conta de uma mídia social afiliada à emissora estatal chinesa, citando pessoas familiarizadas com o assunto. A notícia se conclui da seguinte forma, ainda o Global Times dizendo: muitos países estão buscando ativamente diversificar suas parcerias econômicas e reduzir sua dependência dos Estados Unidos por meio da formação de novas alianças comerciais. Nós estamos aqui fazendo o quê? Um resumo, né? Essa notícia traz um resumo do que aconteceu nos últimos meses, nesses 2 primeiros meses de Donald Trump como presidente, mais uma vez, dos Estados Unidos, trazendo, portanto, essa sinalização de que há muita incerteza ainda em torno de toda essa política tarifária, dessa guerra comercial, desse movimento que vai se construindo, vai se desenhando, mas não ainda com clareza para o mercado. E isso porque, na sequência dessa notícia, ou junto dessa notícia, vamos para a nossa segunda manchete dessa terça-feira, que é Donald Trump afirmando que Xi Jinping deve visitar os Estados Unidos num futuro não muito distante. Veja só, será que eles estão ali buscando um diálogo? Vamos só contextualizar. Na semana passada, a porta-voz do Ministério do Comércio da China falou que os Estados Unidos precisam abrir um campo de diálogo com a China, com os chineses e suas autoridades, para evitar um estrago maior no comércio global com as 2 maiores economias do mundo nesse conflito tarifário. Isso aumenta o protecionismo, faz com que outras economias importantes também façam esse levantamento de barreiras. Nós vimos a China, por exemplo, lutando em 2 frentes contra o Canadá e contra os Estados Unidos, já havia imposto algumas tarifas ali a alguns países da União Europeia quando o assunto são carros elétricos, enfim, já era um imbróglio bastante grave antes mesmo de Donald Trump assumir. Então agora isso se intensifica com a sua chegada. Ainda assim, o presidente americano sugeriu nesta segunda-feira que o presidente chinês Xi Jinping possa visitar os Estados Unidos em um futuro não muito distante para conversações, conforme as tensões econômicas aumentam
entre as potências. Trump impôs tarifas de 20% sobre todas as importações da China desde que assumiu o cargo em janeiro, criticando Pequim por não interromper o fluxo de produtos químicos usados para fabricar fentanil ilegal, uma das principais causas de mortes por overdose nos Estados Unidos. Nas últimas semanas, Donald Trump expressou otimismo com relação a um bom relacionamento com Xi Jinping, mas houve poucos sinais de progresso em uma série de questões que dividem as nações, desde as tarifas até Taiwan. Lembrando que no governo de Joe Biden, sua secretária de Estado, Nancy Pelosi, foi, a presidente do Congresso, perdão, foi a Taiwan, uma visita que foi dita por Joe Biden para que não a fizesse. Nancy Pelosi foi levando sinais bastante graves para a China e para Xi Jinping nesta relação diplomática e geopolítica com os americanos. O que disse Donald Trump? Ele virá em um futuro não muito distante. Trump fez os comentários em uma parte durante uma reunião de diretoria no Centro de Artes Cênicas John Kennedy em Washington. O presidente americano disse que as tarifas são necessárias para reequilibrar as relações comerciais desiguais com os outros países e para aumentar a receita do governo. Ele rejeitou amplamente os temores dos investidores de que as tarifas possam desacelerar o crescimento e aumentar a inflação. Inclusive, nós ouvimos especialistas aqui no Bom Dia Agronegócio falando, inclusive, de todas essas tarifas fazerem com que os Estados Unidos possam importar inflação diante disso tudo. Então, tem ali uma dificuldade de oferta, tem uma dificuldade para escoar os seus produtos, enfim. É claro, uma preocupação, mas Donald Trump não vai dar o braço a torcer. É um homem cumprindo suas promessas, palavras de Matheus Pereira, perguntado também aqui durante nossas entrevistas de quinta-feira sobre esse posicionamento de Donald Trump. A Casa Branca não respondeu, a perguntas da imprensa e comentários adicionais sobre essa possibilidade de Xi Jinping visitar os Estados Unidos ainda neste futuro não muito distante, como foi colocado pelo Donald Trump. A embaixada chinesa em Washington também não respondeu a um pedido de comentário por parte da imprensa internacional. Mais uma sinalização de que segue muito incerta toda essa questão da guerra comercial. E isso falando só entre China e Estados Unidos, que de fato, para nós brasileiros, enquanto maiores exportadores globais de soja, de algodão, de açúcar, de carne de frango, de carne bovina, de suco de laranja e entre outros tantos produtos, nós de fato precisamos olhar principalmente para esta relação. Mas não podemos desviar o foco, claro, das outras frentes da guerra comercial. Então, China versus Canadá, Estados Unidos versus Canadá, Estados Unidos versus México, porque todos esses podem ser potenciais clientes do Brasil. Já são, trazendo para nós uma demanda adicional. Então é por isso que nós precisamos continuar acompanhando todos os desdobramentos da guerra comercial. Fora que eles são, nesse momento, a frente central de atenção do mercado de commodities agrícolas, de commodities de uma forma geral, do cenário financeiro, da macroeconomia, do cenário geopolítico, então tudo está concentrado ali. Óbvio, todos os fatores que estão às margens nós temos que acompanhar, mas nesse momento mais energia estamos colocando sobre isso, justamente por conta do impacto que isso traz para os mercados. Bom, quero agradecer inclusive as participações que estão chegando aqui. O Ruzes de Freitas dizendo que está nos acompanhando do Ceará, seja bem-vindo. Ruzes, muito obrigada. O Júlio nos acompanha de Conchal, o Natan de Querência, no Mato Grosso. Bom dia para a dona Eliana, para a Lilian, para a Letícia. Então todos vocês mandem para nós de onde vocês acompanham o Bom Dia Agronegócio. No nosso quadro de entrevistas hoje receberemos o presidente da ProSoja Brasil, o senhor Maurício Buffon, estará conosco. Vamos falar de comercialização de soja, vamos falar de formação de estoques do governo, uma loucura o que está acontecendo, ainda falamos sobre isso. Então traga para nós o seu posicionamento, o seu comentário. Quer deixar sua pergunta já para o presidente da ProSoja Brasil? Já já ele vai estar conosco, vai responder para você ao vivo aqui no Notícias Agrícolas no Bom Dia Agronegócio. A Gisélia está falando, por exemplo, conosco de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Então, deixem aqui a participação de vocês. Bom, na sequência, falamos ainda da relação China-Estados Unidos quando o assunto são proteínas animais, porque essas foram duas manchetes que dominaram o noticiário ontem, principalmente o noticiário voltado para o agronegócio, que foi primeiro a notícia, a manchete da manhã de segunda-feira foi:
a licença de mais de 1.000 frigoríficos americanos para exportar para os chineses expirou. O site da Administração Geral das Alfândegas da China mostrava isso, o status da licença dos frigoríficos expirados, em mais de 1.000 unidades. No final da tarde, a notícia foi de que parte dessas licenças foi renovada para plantas de suínos e de carnes de aves. As informações partem de grupos agrícolas, de grandes exportadores agrícolas. Então, nós estamos ali também tentando apurar todos estes detalhes. Segundo as informações da agência de notícias Reuters, Pequim renovou os registros que permitem que centenas de instalações de carne suína e de aves dos Estados Unidos exportem para a China, segundo grupos do setor informaram na segunda-feira, depois que os lapsos ali ameaçaram as remessas para a maior importadora de carnes do planeta, os chineses, ou a China. As renovações foram um alívio para muitos produtores rurais e empresas de proteínas animais dos Estados Unidos que enfrentam disputas comerciais com grandes importadores agrícolas, incluindo China e Canadá, sob o governo do presidente Donald Trump. Acredita-se que a China tenha renovado por 5 anos os registros para essas plantas de carne suína e aves dos Estados Unidos que expiraram em fevereiro e neste final de semana, de acordo com a US Meat Export Federation, é como se fosse a ABEC para nós, e o USA Poultry and Egg Export Council, que é como se fosse a ABPA para nós. Ambos os grupos disseram que as instalações de carne bovina, no entanto, ainda não foram renovadas. Claro que o Notícias Agrícolas está em cima desse assunto e a qualquer momento vai te trazer as informações mais atualizadas. As remessas continuaram a passar pela alfândega de instalações com registros vencidos, mas os exportadores americanos não tinham certeza de quanto tempo isso poderia durar. Ficamos ansiosos por um tempo, disse o CEO do Conselho de Exportações de Aves e Ovos dos Estados Unidos. Pequim exige que os exportadores de alimentos se registrem na alfândega para poder vender os seus produtos, portanto, na nação asiática. O site, como eu já adiantei, da alfândega chinesa, mostrou que os registros de mais de 1.000 plantas, né, de carnes de frigoríficos concedidas pela China no acordo da fase 1, lá em 2020, quando Donald Trump foi presidente dos Estados Unidos pela primeira vez, expiraram no último domingo, dia 16. Isso foi aproximadamente 2/3 de todos os frigoríficos registrados para exportar para a China. O acordo comercial encerrou a guerra anterior entre Estados Unidos e China, com uma promessa de Pequim aumentar suas compras de bens e serviços dos Estados Unidos, incluindo carnes, em 200 bilhões de dólares ao longo de 2 anos. A China não atingiu essa meta, que foi acordada pouco antes da pandemia do Covid-19 atingir o país, tendo ali começado, né, o primeiro caso identificado tendo sido na China, e aquilo foi um marco para a economia global, para o comércio global de uma forma geral, né, a pandemia. Então, isso tudo estava ali, deixou o mercado todo em suspenso e, de fato, fez com que a China não alcançasse essa meta da fase 1 do acordo. Também por este motivo. Também por questões comerciais, naturalmente. O USDA, Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, não respondeu imediatamente a um pedido de comentário em torno dessas licenças, desses registros expirados e também os parcialmente renovados. A agência disse anteriormente que a China não respondeu a pedidos repetidos para renovar os registros de plantas, potencialmente violando o acordo da fase 1, que era isso que preocupava. Segundo John Scalui, porta-voz da Federação de Exportação de Carnes dos Estados Unidos, ele disse: estamos satisfeitos em ver o progresso nas instalações de carne suína e esperamos notícias semelhantes sobre a carne bovina o mais rápido possível. A guerra comercial de Donald Trump já tem trazido um impacto significativo na economia global, de acordo com a OCDE, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Pequim vem fazendo essas tarifas retaliatórias, enfim, e há todo esse imbróglio desenhado. Então, desde o início do Bom Dia Agronegócio, estou trazendo justamente essa construção das informações, né? Então, a gente vai buscando entender e vai, claro, te trazendo as informações mais atualizadas. O que é preciso também a gente colocar aqui na conta
desse cenário todo. Como isso impacta o mercado brasileiro de proteínas. Seguimos ali muito bem, nós vimos durante o carnaval toda aquela situação da China trazendo ali a limitação para algumas plantas, inclusive para algumas plantas do Brasil. Sempre no carnaval a China, né, parece que escolhe o momento ideal para trazer essas informações para o mercado, trazer uma certa bagunça ali para o mercado, mas a gente continua desdobrando todos esses assuntos, entendendo como isso impacta principalmente o mercado futuro de bovinos, né? O preço do boi gordo na B3. Nós temos visto um mercado pressionado, temos visto um mercado que vai sentindo ali o peso um pouco mais agressivo dessas notícias todas, fora os fundamentos todos. Então nós temos um mercado que em bolsa, por exemplo, está um pouco mais pressionado do que o mercado físico, e isso vai se desdobrando. Então, claro que essas notícias impactam o andamento dos mercados. Ontem, as ações de frigoríficos nas bolsas internacionais despencavam. A JBS, por exemplo, perdeu mais de 4%, e isso reflexo dessa incerteza toda que esse cenário geopolítico travado, principalmente entre China e Estados Unidos, ocasiona. Ontem, os preços do boi gordo na B3 tiveram leves altas, e o indicador CPEA do boi gordo fechou com R$ 309,20, uma queda de 0,2%. Lembrando que estreou ontem o programa Pecuária e Mercado com Alexander Horta. Então, todos os dias, às 11h30, horário de Brasília, tem uma série de informações fresquinhas. Antes a gente tinha um boletim sobre o mercado do boi, agora a gente tem um programa inteiro, então 1 hora dedicada à pecuária, se fala sobre, claro, o mercado do dia, para a gente não perder a nossa essência e dar para você subsídio, para você tomar boas decisões, mas tem ainda informações de manejo, informações de sustentabilidade, relações de troca, custos de produção de uma forma geral, o impacto do mercado financeiro, enfim, um programa completo, 11h30 da manhã, na sua tela, aqui na nossa programação da TV Notícias Agrícolas, 8h23 pelo horário de Brasília. Na sequência das nossas notícias, o nosso destaque agora, assim, só fazendo uma alteração aqui para vocês sobre a nossa programação. Nós vamos trazer o nosso quadro de entrevistas. Tivemos um probleminha ali com a nossa comunicação com o presidente da ProSoja Brasil, o senhor Maurício Buffon, mas receberemos o diretor da Germinar Corretora, Roberto Carlos Rafael, que vai nos falar sobre a tarifa zerada para importação de milho imposta pelo governo federal, para tentar garantir ali para segurar um pouco o preço dos alimentos. Sabemos que essas medidas já foram duramente criticadas. Roberto Carlos Rafael vai nos trazer esse recorte específico para o milho, porque já na semana passada ele me alertava: Carla, precisamos trazer algumas informações para o produtor que nos acompanha pelo Notícias Agrícolas. Tem algumas coisas que eles não sabem, né, pelo dia a dia, e a gente quer falar sobre isso. Vamos abrir as portas e dar as informações completas para vocês. Portanto, então, Roberto Carlos Rafael, em mais alguns minutinhos para falar de mercado de milho conosco aqui no Bom Dia Agronegócio. Pode ir se adiantando, vai mandando ali a sua pergunta, porque, ó, inclusive, o mercado de milho deve seguir bastante volátil nas próximas semanas, principalmente porque a safrinha está em andamento e tem ali algumas condições climáticas que estão preocupando nesse momento. Então, fique de olho, pode se adiantar, vá mandando aqui as suas perguntas para Roberto Carlos Rafael. Bom, mercado de petróleo hoje subindo, senhoras e senhores, mais de 1% de alta. Riscos no Oriente Médio e estímulo da China, segundo os analistas internacionais, nos pontuam nesta terça-feira. Os preços do petróleo sobem mais de 1%, atingindo seus níveis mais altos desde o início deste mês, apoiados pela instabilidade no Oriente Médio e pelos planos da China de mais estímulos econômicos. Os contratos futuros do Brent subiam, do WTI também, e ganham apoio da promessa do presidente Trump de continuar o ataque dos Estados Unidos aos Houthis do Iêmen, os rebeldes Houthis do Iêmen, a menos que eles acabem com seus ataques a navios no Mar Vermelho. Noticiamos isso incansavelmente aqui no Notícias Agrícolas, esse grupo rebelde, né, iemenita, os Houthis, eles vinham fazendo esses ataques, né, ali na região do Mar Vermelho, promovendo inclusive um aumento dos custos logísticos, uma diminuição das navegações, das embarcações disponíveis para fazerem essa rota por conta dessa insegurança. Então, Donald Trump falou que vai agora continuar o seu ataque aos rebeldes e iemenitas
os Houthis, a menos, como eu disse, que eles terminem estes ataques. Ele disse, o presidente americano, na última segunda-feira, que vai responsabilizar o Irã por quaisquer ataques realizados pelo grupo Houthi, que ele apoia no Iêmen. Enquanto isso, ataques aéreos israelenses em Gaza mataram pelo menos 200 pessoas, segundo autoridades de saúde palestinas, enquanto os ataques de terça-feira puseram fim a um impasse de semanas sobre a extensão do cessar-fogo que interrompeu os combates em janeiro. Analistas internacionais afirmaram, junto com os ataques dos Estados Unidos aos Houthis do Iêmen, vários fatores... olha, até mexeu aqui a minha tela. Vários fatores deram suporte ao mercado. A China revelou planos para reativar o consumo, enquanto as vendas no varejo e o crescimento dos investimentos em ativos fixos chineses foram mais fortes do que o esperado. Ontem nós demos essa notícia aqui, que a China está focada no consumidor e em continuar estimulando, também reflexo da pandemia. Desde a pandemia, o consumo na China ficou muito depreciado e agora os chineses vão aos poucos trazendo essa situação e o governo, né, Pequim, vai trazendo medidas desde o início deste ano, tem anunciado medidas para estimular o consumo e a China segue naquela espiral deflacionária que preocupa bastante. Então tudo isso também está na conta, direto no coração das commodities agrícolas. Temos que manter a atenção. O Conselho Estadual, o gabinete revelou no domingo um plano de ação especial para impulsionar o consumo interno, com medidas como o aumento de renda e oferta de subsídios para creches, por exemplo. Assim, a produção de petróleo bruto na China, o maior importador de petróleo do mundo, aumentou 2% em janeiro e fevereiro em relação ao ano anterior, apoiada por uma nova refinaria e viagens no feriado do Ano Novo Lunar, segundo mostraram dados oficiais do governo chinês nesta segunda-feira. A OCDE também se posicionou sobre o assunto, dizendo que as tarifas de Trump prejudicariam o crescimento nos Estados Unidos, Canadá e México e pesariam na demanda global de energia e por isso nós precisamos ver o consumo da China sendo reativado. Vamos só, para finalizar este comentário, ver o último valor. Para o petróleo WTI, 68 dólares e 12 centavos por barril, 1,1% de alta, 1% de alta no Brent, que reflete esse quadro global de oferta e demanda com mais fidelidade, 71 dólares e 80 centavos, alta de 1,03%, agora 8 horas e 29 minutos pelo horário de Brasília. Bom, falando ainda em commodities, vamos passar um pouquinho aqui pelos preços da soja, porque se vocês abrirem ou se vocês estiverem acompanhando o Bom Dia Agronegócio pelo noticiasagricolas.com.br, vocês vão descer um pouquinho, ali, né, tem a jornalista conversando com vocês, descendo um tiquinho, vocês vão ver ali as cotações da soja na Bolsa de Chicago. Vejam que é uma estabilidade sem fim, né? O mercado já teve essa reação ontem, estende para hoje essa movimentação lateral, sem muita novidade, sem muitas alterações, e de fato o mercado mantém-se assim. Contrato maio, 10 dólares e 16 centavos por bushel, 0,75 de ganho. Mesma alta para o julho, que tem 10 dólares e 30 centavos. No agosto, são 10 dólares e 27 centavos por bushel, 1%, 1 ponto de alta. E o setembro, 10 dólares e 13, caindo meio ponto agora. O mercado da soja, nesse momento, ele vai caminhando com essa lateralidade e assim ele tende a continuar, segundo os especialistas, analistas e consultores de mercado, até que haja de fato uma mudança ou uma notícia que venha a acender uma chaminha no mercado, né? Uma faísca no mercado. Isso porque a condição da guerra comercial, ela impõe uma nebulosidade sobre o mercado muito forte. Embora nós já tenhamos vivido isso em 2018, 19, 20, 21, nós vimos um Donald Trump diferente, uma China diferente, mais preparada para posicionar-se frente aos americanos, com mais rapidez, com mais rispidez, e isso faz com que o mercado reaja também de forma diferente. Então, para a Bolsa de Chicago, nós temos alguns fatores ali que estão no radar ainda, mas no centro das atenções estão, então, essas notícias vindas desse conflito tarifário, principalmente entre China e Estados Unidos, mas Canadá, México, União Europeia,
todos esses mercados estão na conta, porque se a gente olhar para o milho, por exemplo, há este impacto. Então, temos a guerra comercial mantendo essa nebulosidade em cima do mercado, que deixa os traders ali, os investidores, os fundos investidores, todos eles mais cautelosos, mais na defensiva ao olhar para a soja. Nós temos a conclusão das safras aqui na América do Sul. Aqui no Brasil especificamente, as condições de clima, elas vão favorecendo a conclusão da nossa colheita. Então, nós já temos mais de 60% de área colhida, de acordo com os dados mais recentes da Pátria Agronegócios, que foram divulgados na última sexta-feira. Nós temos ali dados que mostram que houve um avanço, inclusive os números superam o mesmo período do ano passado e até mesmo a média dos últimos 5 anos. Então, o Brasil conseguiu tirar o atraso que teve no início da colheita por conta de adversidades climáticas. Então, tiramos esse atraso, evoluímos bem com um dos nossos trabalhos de campo. O que preocupa aqui no Brasil ainda é a logística. Lá, se a gente for olhar para os portos do Arco Norte ou a saída da soja ali de Rondônia, a gente está falando de fila de mais de 1.000 caminhões. E isso não é novidade para nós, não é novidade para o brasileiro, mas é sempre um problema para o comprador, que sabe que pode ter um atraso. Enfim, o nosso cenário mercadológico, o nosso cenário de comercialização, ele está um pouco atrasado, ou de escoamento, melhor dizendo, do que de comercialização, ele está um pouco mais atrasado justamente em função dessa logística muito atravancada. Então, isso é um problema, é uma preocupação e isso está na conta. Então, temos o avanço da colheita, mas o problema com a logística aqui no Brasil. Na Argentina, nós temos condições climáticas que também vão favorecendo a conclusão das lavouras, do ciclo produtivo da soja. Então, nós estamos falando de momentos também de muita preocupação, que inclusive sugeriam uma perda mais agressiva da safra, o que não se confirmou. Devemos ter uma safra ali de pouco menos de 50 milhões de toneladas, segundo, né, as últimas informações das bolsas de Rosário, de Buenos Aires, e isso tudo é reflexo justamente dessa melhora das condições climáticas. Então, a safra ou a oferta sul-americana está terminando de se formar por aqui, o mercado também está atento a isso. A demanda mais concentrada aqui no Brasil, o que faz com que os nossos prêmios continuem fortalecidos e sendo um importante fiel da balança nesse momento para formarmos preços de soja aqui no Brasil, base Porto, no interior do país, porque temos então esse Chicago que sustenta-se na casa ali dos 10 dólares por bushel, mas com essa lateralização. Agora os prêmios seguem subindo e isso em plena colheita. Então tudo vai ali garantindo certa estabilidade também para a formação dos nossos preços aqui, mas a estabilidade se estabelecendo num momento de preços melhores, mesmo em plena colheita. Então, tudo isso precisa estar na sua conta, fora o dólar, que tem estado bastante volátil, deve seguir assim e ontem fechou num dos menores níveis aí dos últimos meses, abaixo inclusive de R$ 5,70 frente ao real. Então, olhar para tudo isso vai ser fundamental para que você entenda como é que as coisas vão se concluindo e vão se formando. Nesse momento, estes são, segundo os analistas e consultores de mercado, os pontos de atenção para o mercado da soja. Na sequência, e ainda neste mês, para a gente fechar esse comentário, atenção às intenções de plantio oficiais para a safra 25-26 dos Estados Unidos que o USDA traz. Então, as primeiras saem no final deste mês oficiais, já tendo contato com os produtores e, claro, a questão climática no meio oeste americano que vai determinar o futuro da safra 25-26. Sinais, área maior de milho, menor de soja. 8 horas e 35 minutos pelo horário oficial de Brasília. E falando em milho, vamos agora para o nosso quadro de entrevistas aqui no Bom Dia Agronegócio. Acho que já temos o nosso convidado, só que eu não o ouço. Roberto, você me ouve? Roberto, você me ouve, né? Ah, então tá bom. Bom dia para você, meu amigo. Seja bem-vindo. É um prazer ter você com a gente aqui no Bom Dia Agronegócio mais uma vez.
Bom dia, Carla. Bom dia. Você está me escutando bem agora? Agora sim, agora sim. Teve Então uma. tá, ó, bom dia. Sempre um prazer estar com vocês, com todos os ouvintes do Notícia Agrícola, Bom Dia Agro. É, é sempre um prazer estar com vocês, viu? Obrigada, Roberto. Para nós é sempre um privilégio receber as suas análises. Roberto, na semana passada nós conversávamos e você me alertava muito para essa condição que o governo anunciou recentemente das tarifas zeradas para importação de alguns produtos, de alguns grupos de alimentos. Perdão, e de matérias-primas, entre eles o milho. E você dizia, Carla, tem algumas informações que nós precisamos pontuar, né, para os produtores, para o setor, porque é importantíssimo entender o impacto que uma medida como essa tem. Como é que você, primeiro, Roberto, avaliou esse anúncio do governo, incluindo nesse grupo de produtos que tem a alíquota zerada, o milho? Então, Carla, essa questão da divulgação, da redução das tarifas, né? Ela, na verdade, foi um pouco palanque, né? Na verdade, o governo ele quis colocar pontuar algumas coisas. Não faz sentido, não só no milho, né? Mas também nas carnes, né? Porque, na verdade, ele vem falar que ele vai reduzir as tarifas, né? De carnes e de milho, né? No caso. E, na verdade, a redução da tarifa, ela já existe. Na verdade, a tarifa é zero quando a gente fala de Mercosul, tá? Então, a melhor best source, a melhor fonte de suprimento normalmente será, no caso do milho, milho vindo da Argentina, do Paraguai, tá? E no caso, o governo quis mostrar que estava reduzindo uma tarifa de exportação, realmente ele reduziu na questão do milho americano, né? Porque é outra fonte de suprimento que a gente pode ter, que possa, se a gente eventualmente precisar, não quer dizer que esteja necessitando. Na verdade, nós temos produto, nós vamos passando por um momento de retração de ofertas, né? Mas assim, seria, na verdade, apenas a da safra a do milho dos Estados Unidos. Do Mercosul, né? As tarifas já estão zeradas. E quando a gente faz hoje uma análise de paridade de importação, a quanto chegaria, né? A melhor opção que nós teríamos seria milho da Argentina e também a nível de Paraguai, tá? Paraguai e Argentina, a gente tem que entender o seguinte: se tiver que importar, Paraguai e Argentina pode vir por terra, né? Somente Paraguai, né? Pode vir por terra, ali pelo lado oeste ali do Brasil, né? No sul do país. Sim. E no caso de importação de navio, a gente teria as importações sendo feitas da Argentina, da região do Upper ali da Argentina, colocando esse milho para ser disponibilizado para algumas unidades de consumo próximas próximas aos portos, tá? Porque não faz sentido a gente falar que vai importar milho para trazer, por exemplo, para Mato Grosso do Sul, para região de Campinas, né? Então, a princípio, as importações, elas acontecendo por navio, por cabotagem, elas devem acontecer para entrega de importos, por exemplo, como Rio Grande, então, Paranaguá, Imbituba, ali na Bahia, na Aratu, de modos que abasteceria algumas plantas que existem de consumo de milho próximas a esses portos, tá? Então, eu acho que o principal era a gente estar falando aí exatamente essa questão de que o governo está de brincadeira, né, com muita coisa, né, Carla? Então, foi na verdade mais palanque do que alguma coisa efetiva que ele fez, tá? Mas assim, é, a gente hoje, se a gente fizer uma análise de paridade de importação, nós vamos falar que esse milho vai chegar nos portos brasileiros, então falando então via terrestre, alguma Sim. coisa ao redor aí de 86, tá? 87. Então, para chegar em algumas plantas próximas à fábrica, você colocaria mais um frete de 6, daria os 92. Então, assim, o mercado já está no preço de paridade de importação, Sim. pelo menos aqui no estado de São Paulo, né? Então, na região de Campinas, a gente já fala aí milho na faixa de 90 até a 92, né? Para lotes menores, tal, que já está sendo praticado nesse momento onde os preços tiveram uma alta aí desde o começo do ano, né, cara? E se a gente. A senadora Tereza Cristina, Roberto, usou uma expressão que eu achei ótima, que foi o desespero eleitoreiro, né, para definir essas medidas todas. Eu concordo, acho que é bastante evidente, né, que essa queda de popularidade do presidente impactou muito sério o
o Palácio do Planalto, e eles estão buscando ali essas alternativas. E quando a gente olha isso acontecer para o milho, pensando em tudo que a gente já viveu, né, Roberto, e como a gente demorou para chegar no momento onde nós tivéssemos um abastecimento adequado e preços que remunerem também adequadamente o produtor, chega a ser até meio contraditório a gente viver isso. Eu queria saber de ti se você tem uma resposta também, ou uma ótica vinda justamente do setor produtivo. Como é que o produtor recebe uma informação como essa, sabendo, desses preços que estão na paridade, e dois, como é que fica o custo logístico disso? Roberto, quanto disso poderia de fato compensar se nós precisássemos mesmo importar milho? Porque a questão primeira que vem na minha mente é a questão da despesa logística para trazer esse milho, ou da Argentina, ou do Paraguai, ou dos Estados Unidos para cá. Não havia necessidade da gente despender desse custo agora? Então, Carla, na verdade, assim, esse custo, quando a gente fala aí de uma paridade de porto, alguma coisa ao redor aí de R$ 86, né, que a gente está falando, né, entre 85 e 87, vamos falar Uhum, numa média, sim. que chegaria nos portos brasileiros, nós já estamos contabilizando aí, já estamos considerando o handling, né, que seriam as operações em portos aqui no Brasil, que é alguma coisa ao redor de R$ 11, por tonelada, tá? Então, os custos, quando a gente está falando exatamente colocado ali no porto, sobre Certo. rodas, no caso, poderia ser lá, ferrovia, se fosse Santos, né? Mas Uhum. é sobre rodas, caminhão, para levar depois para os seus destinos, né? Então, assim, é, é, o que o produtor, como que ele vai ter que ver isso é o seguinte: lógico, nós estamos num momento agora que praticamente o que até provocou mais, inclusive essa alta dos preços do milho no mercado, principalmente aqui na região de São Paulo, né? Porque a região de São Paulo consome aí alguma coisa ao redor aí de umas 700 mil toneladas, 600 a 700 mil toneladas por mês, né? E é um estado que ele depende de trazer produtos de outros estados, né? Porque não tem capacidade suficiente Certo. para abastecimento, né? De oferta interna. Então, assim, é, o que aconteceu é que nós tivemos, na verdade, lógico, além de alguns fatores que a gente vinha vendo, a questão preocupações com, primeiro atraso do plantio da soja, vai atrasar a safrinha. Aí depois a gente teve o atraso da colheita da soja, Sim. vai atrasar a safrinha. Mas o fator principal, ele foi exatamente, na minha opinião, a colheita da soja. A colheita da soja, isso é normal todo ano, né? Acontecer se dar a prioridade para a colheita da soja, tá certo? Em detrimento do milho, pelas questões que nós já sabemos, né? Que precisam ser dadas no momento da colheita, foco na soja. E esse ano nós tivemos uma grande produção de soja, né? E nós tivemos as altas dos fretes que beiram aí na faixa entre 50% a 70%, em média, em todas as regiões do país. Né? Então, isso daí fez com que, e isso, como eu te falei, só o ano passado que foi um pouco mais suave, mas normalmente acontece. A- o produtor ele ficou focado na soja, ele, além de tudo, ele queria um preço mais alto no milho, por conta das questões também de aperto na oferta, né? Mas também a questão de frete pesava muito para você deslocar produto de outros estados e ir Sim. para outros estados demandantes, né? Seja lá São Paulo, seja lá Paraná, se for o caso, se for Santa Catarina, enfim. Então, com essa alta dos fretes, os preços subiram. O que vai acontecer num próximo momento agora é a gente ter o encerramento da colheita da soja e começa a entrar um pouco mais a safra de verão, principalmente na região de São Paulo, que é uma região que é formadora de preço, porque a nossa B3, a formação de preço é a região de Campinas, não Campinas especificamente, mas região de Campinas, Certo. então ao redor aí dos 250 quilômetros. Então, na verdade, esses preços subiram e teve até dificuldades, na verdade, de ter muitas cerealistas que estavam focados na entrega na soja e não queriam Uhum. se preocupar Sim. com milho. Então Sim. houve essa, essa redução de oferta, tá certo? E aí os preços subiram.
o que o produtor aí tem que, na verdade, tomar cuidado, que acho que a pergunta que você me fez, é agora começar a analisar quais são os próximos passos, né? Os próximos passos é um acentuamento da colheita da safra de verão. Por exemplo, Minas deve terminar sua jeta até o finalzinho do mês, e Minas é tradicional, uma entrada mais forte no mês de abril da colheita do milho, da safra de verão. É uma região que abastece São Paulo. Então, o produtor, o que ele tem que ver nesse momento é assim, olha, em que nível que nós temos de preço, né? E quais serão os próximos passos? Nós temos questão climática de safrinha, nós temos questões climáticas da safra americana, temos questões também de saber efetivamente qual será a área a ser plantada da safra americana, que vai sair os dados aí no finalzinho do mês de março, tá certo? Então, todo esse espaço o produtor tem que ver. E aí nós temos também essa questão que acreditamos, como todo ano acontece, os fretes começam depois de estabilizar, já estão estabilizando, em alguns lugares já começam a cair. E aí, então, acreditamos que poderemos ter, na verdade, uma oferta maior. O que eu vejo a nível de preços hoje, para o produtor, é extremamente convidativo, né, cara? Porque Sim, nós estamos com dois mercados. Nós estamos no mercado spot, beirando aí nesse patamar de 90, R$ 91. Aqui falando região B3, né? Região aqui de Campinas. certo. E isso a gente extrapola para todo o Brasil, porque Campinas tem uma correlação forte para todos os outros estados, a maioria dos estados, pelo menos. Então, assim, a gente tem aí, na verdade, a nível de mercado spot, nessa faixa. No mercado de safrinha, nós estamos falando alguma coisa ao redor de 72, 73, 74. Né? Nós temos até nível de 75, 76, mas para entregar, isso na exportação, para entregar na exportação lá no mês de novembro, no mês de dezembro. Então, a gente tem uma diferença de quase R$ 18. Né? Então, eu acredito, né, que o produtor que tem produto ainda estocado e tem a safra de verão sendo colhida, não faz muito sentido ele especular esperando proximidade da safrinha. Lógico, vai estar colocando em doses aí, né? Lógico que vier muita coisa também, derruba muito preço, mas me parece muito interessante os preços nesse momento. E a gente tem até uma situação que a gente pode até. Aqui agora acabou o contrato de março, né? Mas mesmo assim, o contrato de maio está na faixa de 83. O produtor acredita que o mercado vai subir e pode vender o milho hoje, se ele tiver o produto, né? Agora, ele vende o produto agora e compra P3, né? Então, enfim, eu acho que o produtor tem que estar atento a todo esse cenário. Um outro detalhe que a gente precisa, na verdade, também frisar, Carla, é que a gente escuta muito falar de projeções, de onde vai chegar os preços, então a gente precisa tomar muito cuidado, porque que nem a gente fala, pô, na safrinha os preços vão estar mais caros. Se tudo correr bem, se tudo correr bem e o dólar ficar nesse patamar aí de preço que está, Certo. entre 5,70, 6, a gente vai ter aí esses preços que estão sendo praticados hoje aí, e também Chicago, também, se não tiver nada na safra americana, Sim. nós vamos ter esses preços sendo praticados lá na safrinha. Se a gente for falar que, não, lá vai estar, se os preços estiverem muito acima da paridade de exportação, o que nós vamos ter é uma reversão, né, daquilo que Uhum, já está sim. comercializado na exportação, tá certo? E aí as trades começam a colocar o produto aqui no mercado, na hora que eles estiverem recebendo, né? E acabam tirando o produto de outro país. Então, o produtor precisa tomar muito cuidado com o que ele está escutando. Eu acho que o produtor ele tem que pensar bem tudo o que está acontecendo, né? É, é, e ver, na verdade, que pode ser que estamos passando aí com um cavalo selado aí e tem que aproveitar. A questão de importação é o que nós falamos, tá, Carla? Então, estão nesses níveis de preços, né? E o produtor tem que Sim. ver. O fato de abrir Estados Unidos seria mais uma fonte de suprimento, tá? Mas, para mim, eu não vejo impacto dentro daquilo que a gente já vinha correndo o mercado, tá, Carla? Claro, sim. Então, é isso, tá? Que eu acho que a gente queria também falar um pouquinho sobre a visão e o momento bom que o produtor está tendo. Importantíssimo, Roberto. Embora o nosso tempo já esteja esgotado, eu vou entrar em contato contigo. A gente vai. Eu quero ouvir um pouquinho mais dessa condição mercadológica dos preços para a gente acrescentar aqui na nossa entrevista, na nossa notícia. Mas quero te agradecer pela companhia nessa manhã de hoje. Você sabe que as portas estão sempre abertas para ti. A gente vai ter você com a gente mais vezes e a gente vai atualizando tanto essa questão da safrinha quanto essas possibilidades de importação. Então, meu amigo, muito obrigada por enquanto.
quanto principalmente por esses alertas trazidos à nossa audiência. Isso vale ouro. É importantíssimo que o produtor receba essas orientações nesse momento para tomar boas decisões. Obrigada, meu amigo. Legal, Carla. Obrigado a você, tá? Pela oportunidade de estar sempre junto aí. E um prazer. E aos produtores, uma boa colheita e um bom final de plantio de milho e safrinha. É isso mesmo. Obrigada. Meu amigo, uma ótima semana para você. Bom trabalho. Um abraço e até mais. Obrigado para todos nós. Um Para abraço. todos nós. Até mais. Bom, senhoras. Tchau, tchau, Roberto. Obrigada. Bom, senhoras e senhores, o nosso tempo é curtinho, mas informações importantes. Então, fique atento, essa informação está disponível para você em mais alguns minutinhos, completinha, a entrevista aqui do Roberto Carlos Rafael. Vou apurar mais algumas informações com ele e vamos colocar ali junto dessa entrevista excelente, pontual e muito elucidativa do Roberto Carlos Rafael. Essencial entendermos o momento que estamos vivendo no mercado de milho. Bom, são 8 horas e 51 minutos pelo horário de Brasília. Eu quero agradecer a companhia de todos vocês e deixo vocês agora com Guilherme Dorigatti, que traz o Realidades das Safras na sequência aqui na nossa programação da TV Notícias Agrícolas. E a nossa programação está só começando para que vocês sejam sempre os produtores rurais mais bem informados do Brasil. Continuem nos acompanhando. Bom dia e bons negócios.